Boa tarde a todos, sejam bem-vindos a mais um dia do nosso seminário de ambientação. Nós estamos nesse processo de conhecer o campus, conhecer todos os setores, departamentos, todas as atividades, para assim fazer essa imersão para o início das aulas, como alguém já perguntou ali, que será no dia 21 de julho, certo? Hoje nós falaremos, então, da pesquisa. Nós teremos três momentos. Primeiro momento, o professor Rinaldo, que é o professor coordenador da pesquisa, fará uma apresentação sobre o que é a pesquisa, o que é o setor de pesquisa no IFAL. Nós temos alguns relatos de alunos que já passaram por esses processos, não só de pesquisa, mas de participar de projeto dentro do IFAL. E, por fim, no terceiro momento, a gente abre para perguntas. Vocês podem fazer perguntas para o professor Rinaldo e para os alunos que farão as suas apresentações também. Agradeço os convidados de hoje pela disponibilidade, pela acessibilidade, em compartilhar conosco suas experiências e seus conhecimentos. Eu passo, então, agora a palavra ao professor doutor Rinaldo José de Souto Maior, que fará uso, né, de uma exposição. Professor Rinaldo, a palavra é sua. Boa tarde, pessoal. Acho que muitos já me conhecem, né, do outro encontro, sendo que eu estava sem a câmera ainda, né? Estava eu e Regina participando ao mesmo tempo, professora Regina, e só um estava com câmera, mas enfim, né? Então, o professor daí, né, nos convidou para a gente falar um pouco, né, sobre a pesquisa, e é esse tema que a gente vai tratar hoje de forma mais simples, né, de forma mais breve, para vocês conhecerem um pouco, né? Ele já me apresentou, né? Eu sou zootecnista, né? A gente trabalha na parte do curso, a parte técnica, né? E aí já há muito tempo eu trabalho com pesquisa desde a minha graduação e a gente sempre vem desenvolvendo algum trabalho, tá? E aí eu vou apresentar aqui para vocês. Deixa eu reiniciar aqui, que a apresentação está de manhã ainda. Deixa eu colocar ela no início. Ok. Todo mundo está vendo aí? Tranquilo. Sim, então vamos seguir. Vamos seguir. O professor Odair já me apresentou, né? Vamos direto ao assunto, né? Então, primeiro, minha gente, o que é pesquisa, né? Então, todo mundo tem uma curiosidade, a gente fala muito em pesquisa e muita gente pensa que é uma coisa extremamente complexa, né? E não necessariamente precisa ser complexa, né? Porém, a pesquisa ela precisa ser um estudo planejado, né? A gente tem como intenção, né, na realização de uma pesquisa, descobrir, né, alguma resposta para um dado problema, sendo que a gente tem que utilizar um método científico, né? Então, a pesquisa ela não pode ser feita ou conduzida de qualquer maneira, né? E a pesquisa ela é sempre parte de um problema. Então, alguém de vocês lá, como eu vou falar lá na frente, um exemplo do que a gente pode pesquisar, alguém de vocês lá vai dizer, eu tenho uma vaca que quando come uma comida lá diferente, um capim diferente, ela melhora a produção de leite, ou o rendimento do meu queijo é maior. Então, é isso que a gente pode investigar também através de uma pesquisa, né? Ou então na área do professor daí, né? Na área de linguagens, ou na área de um professor de matemática, qualquer que seja. Então, qualquer área, ela pode ser utilizada para uma pesquisa, né? Contanto que a gente siga, né, alguns pré-requisitos, alguns pressupostos, tá? Então, ela é parte de um questionamento que você, na atualidade, talvez ainda não tenha encontrado resposta adequada para aquilo, tá certo? Então, a pesquisa,
ela te dá essa condição para descobrir a resposta de algum problema. Ah, professor, tem uma planta que quando eu faço uma adubagem indicada, eu não consigo essa resposta, mas quando eu mudo a adubação, essa resposta melhora. Então, você pode responder essas questões através da pesquisa bem planejada, né? Uma pesquisa com planejamento adequado, com metodologia científica, tá certo? Isso é só para vocês entenderem inicialmente o que é uma pesquisa, o que é que a gente pode fazer com a pesquisa, tá? E aí agora eu vou falar um pouco, né? As perguntas depois vocês anotem aí para a gente fazer no final, depois que as meninas falarem também. A gente vai falar um pouco do papel do coordenador de pesquisa dentro do campus, né? Então, a gente atua no planejamento, né, de operacionalização da pesquisa dentro do campus, né, pesquisa e inovação, vocês vão lá na frente entender o que eu estou falando sobre inovação. A gente executa as atividades de pesquisa de acordo com a necessidade do campus e a pró-reitoria de pesquisa, tá? Então, a gente segue os editais que a pró-reitoria utiliza, né, que são compartilhados, que são debatidos antes de serem lançados, e a gente também mantém relação de intercâmbio com outras instituições, tá? E aí, quando eu digo outras instituições, são aqui no nosso estado ou em outros estados, tá bom? E qual é a diferença? A diferença, por exemplo, você tem uma análise que precisa ser feita num alimento, ou num leite, ou numa planta, e se a gente não tiver condições de realizar essa análise, a gente, através das parcerias, a gente consegue desenvolver isso. Tá? Então, a gente tem parcerias em instituições como a UFAL, o NEAL, as Universidades Federais Rural de Pernambuco, a UFPB, que é da Paraíba, do Piauí, Rio Grande do Norte, tá? E os institutos federais também, desses mesmos estados. E a gente já tem uma parceria muito forte também com a Embrapa, que já desenvolve algum trabalho conosco na fazenda aqui da instituição. Temos também parceria com o Instituto Nacional do Semiárido, que é um instituto muito importante em pesquisas de regiões como a nossa, tá? E também a gente divulga, coordena e acompanha os processos, né, orientando os processos de seleção de bolsista e os projetos de pesquisa. Então, para a gente fazer uma pesquisa, né, ligada à coordenação de pesquisa, a gente precisa, né, submeter o nosso projeto a um edital, que eu vou falar mais à frente, tá certo? Então, a gente articula as atividades de pesquisa, né, e inovação junto com o ensino e extensão, então todo mundo trabalha junto, né, para desenvolver essas ações e também incentivar a pesquisa, tá, minha gente? Porque por mais que a gente fale em pesquisa, por mais que a gente comente que os alunos têm que participar, a gente tem que incentivar para vocês entenderem, participarem, submeterem projetos junto com o orientador. Então, muita gente fica empolgado, mas na hora de submeter, não submete o projeto. E aí a gente tenta incentivar isso aí, tá? Participa também organizando eventos, né, no campus, né, organizando e coordenando eventos de pesquisa. De manhã a gente falou, tem as mostras, né, que são realizadas na instituição com resultado de pesquisa, tem algumas feiras, tem alguns eventos, como a gente já teve aqui no nosso campus, que foi o Avante, que as meninas que vão falar depois também falaram, sobre essa possibilidade. Então, é um evento fantástico, tá? Que fica uma imersão aí de 2, 3 dias no campus, dormindo na sala, né? Trabalhando o tempo todo para desenvolver a ideia de um projeto que a gente submete a uma banca e aí ver quem se saiu melhor nessa avaliação, incentivar empresas júniores, né? A gente tem que desenvolver esse tipo de ação para vocês, alunos, para a sociedade, e atualmente a gente está passando por uma implantação de uma incubadora, que é onde ela vai desenvolver ideias, né, com assessoria. Então, a gente está participando, inclusive,
de um treinamento de um cara muito bom, né, um mentor que está junto ao IFAO, desenvolvendo esse projeto maior para ter incubador em cada, em cada camp. E aqui eu trouxe para vocês um exemplo de como é que surge o edital, né? Então, o edital ele é programado e aí é lançado para todo mundo, né? Então, a gente vai ter a publicação, vai ter o período de inscrição, então, geralmente, né? Geralmente, a gente tem por volta de 30 dias, depois que o edital é lançado, tá? 30 dias para ter a avaliação do projeto, a divulgação do resultado, a gente pode recorrer se não for aprovado, e aí a gente vai ter, né, cadastramento de bolsa, pode ter substituição e execução do projeto, tá? Uma coisa muito importante, minha gente, nos editais é a gente cumprir as datas, porque aí a gente tem que apresentar relatório parcial, apresentar relatório final, e mesmo nessa metodologia online, nessa metodologia AD, isso aí está acontecendo normalmente. E aí eu vou explicar um pouco a vocês, que eu sempre estou falando pesquisa e inovação. A gente tem duas modalidades de bolsa, tá? E aí, para entender essa modalidade, eu preciso que vocês entendam o que é inovação, tá? Então, inovação, ela significa a introdução de algo novo, tá? Ou renovado em qualquer atividade humana. E é uma coisa bem interessante, que ela é uma chave para permitir às empresas, né, competir, né, de forma eficiente nesse cenário global. Então, você tem que inovar, e através da inovação a gente também consegue encontrar solução para alguns problemas e que vão ajudar no desenvolvimento social e econômico. Então, é aí para vocês entenderem que para eu submeter uma bolsa a um projeto PIBIT ou PIBIC, ela tem que ter essa diferença. E aí eu vou falar a vocês quais são essas bolsas que a gente tem disponível, né, geralmente em todos os editais. Primeiro é o PIBIT, tá? E aí, por regra, o que ele significa? É o Programa, né, Institucional de Bolsas, vejam, de Iniciação e Desenvolvimento Tecnológico e Inovação, tá? E inovação, é diferente do PIB, que eu vou falar mais à frente. Então, qual é o objetivo dele? Estimular os estudantes nas atividades, né, atividade, metodologia, conhecimento e práticas próprias ao desenvolvimento tecnológico e processo de inovação. Ou seja, geralmente o PIBIT, ele está ligado à geração de um produto, tá? Aí eu vou mostrar mais à frente a vocês o que um PIBIT é capaz de gerar, um aplicativo, né? Uma melhoria em um processo de produção, uma coisa inovadora, né? Que gere um produto, tá certo? E aí, ó, para fazer parte de um PIBIT, eu tenho que seguir esse ciclo aqui, ó. Primeiro, minha gente, vocês vão ver que qualquer projeto depende de uma ideia, tá? Então, uma ideia de projeto que resolve um problema de determinada área da sociedade, pode ser uma solução inédita ou diferente já do que existe, tá? Primeiro, tem mercado. Se tiver mercado, ele é passível de ser produzido em grande escala. Então, se ele responder a todos esses pré-requisitos, a gente pode submeter a um PIBIT, tá? A gente já, aqui no campus, a gente já desenvolveu, eu participei de um Avante, de um programa desse evento que teve aqui. Eu não era coordenador de pesquisa, né? Eu sou coordenador pela segunda vez, mas nesse momento eu não era coordenador de pesquisa, e aí eu participei com 2 alunos, né, no PIB, nesse Avante, e aí a gente ganhou um prêmio, né, a gente ficou em primeiro lugar, e aí desse projeto a gente submeteu a um PIBIT, e aí a gente conseguiu criar um aplicativo para a formulação de dietas de vacas leiteiras. Não finalizamos, porque o outro professor é o Daniel Feynman, que é de informática, ele estava envolvido no doutorado dele, e aí a gente ficou sem tempo para terminar, mas a gente conseguiu gerar ainda um aplicativo, tá? E aí a gente tem o NIT, que é o Núcleo de Inovação Tecnológica, né, do IFAO, que acompanha a gente em todo esse processo de inovação.
Aqui, ó, um exemplo de um aplicativo que foi criado pelo IFAO, que é o aplicativo Doe Mais, tá? Disponível aí já há um tempo nas plataformas. E agora falar a grande diferença do PIBIC, que é a mais comum, né? A bolsa mais comum de serem solicitadas, vamos pensar assim, de acordo com os projetos que são submetidos. Então, diferentemente, ele é desenvolvido, né, o desenvolvimento para o pensamento científico e iniciação à pesquisa. Então, é aquele projeto que você quer iniciar o aluno na pesquisa, seja em nível técnico ou superior, né? E aí a gente utiliza justamente num projeto de pesquisa. E isso através de um orientador qualificado, né, dentro da área escolhida, até de manhã eu falei, não adianta chamar o professor Rinaldo para ser orientador, para ensinar, para um projeto de literatura, né? Nada a ver com a minha área. Da mesma maneira que o aluno não pode chamar o professor daí, né, para fazer um trabalho na área de qualidade de leite de vaca, né? Então, tem essas coisas que a gente tem que observar. E aí, um grande questionamento de todo mundo é o que é que pode ser pesquisado, tá? Então, minha gente, a pesquisa, ela pode ser desenvolvida para a solução de um problema no cotidiano, seja a área que for, tá? Então, a gente tem um exemplo aqui, eu vou puxar, eu até disse de manhã, ó, daí eu vou puxar a sardinha para o meu lado, que é a área que eu trabalho, de nutrição, de alimentação animal, e de qualidade de produtos, e aí a gente vê, ó, por exemplo, no sítio lá de seu fulano, tem um capim ou um alimento lá que é fornecido à vaca, e quando eu forneço a vaca produz mais leite e o leite fica mais gordo. Tá? O percentual de gordura dele aumenta. E ninguém conhece esse alimento, eu não sei que alimento é esse, então eu posso desenvolver uma pesquisa para estudar esse alimento, tá? Ou então, o poder medicinal de uma planta, meu avô disse que se eu usar uma casca de uma planta lá e fizer um chá e tal coisa e passar na pele, melhora isso. Só estou dando um exemplo. Ou se eu usar ele misturado com mel ou com banha de um animal, serve para eu fazer uma pomada e passar e melhora. Estão entendendo? Então, assim, a gente tem N possibilidades de pesquisa, né? E aí, outra coisa, por exemplo, tem uma fruta lá da caatinga, né, uma planta lá da caatinga, que quando os carneiros comem, o sabor da carne muda. Eu até usei de manhã um exemplo, que um animal que você consome a carne dele, um animal que ele é criado em sistema de criação, por exemplo, na caatinga, ele desenvolve um sabor totalmente diferente de um animal que é criado preso, comendo ração do coxo. Isso a gente já sabe por que acontece, né? Mas, de repente, tem alguma planta que dá um sabor diferente lá na carne e ninguém nunca estudou. Tá, minha gente? Então, assim, a pesquisa, ela é muito ampla. Ela é muito ampla, tá bom? E aí, ó, primeiro, aí a gente pensa em como escrever um projeto, né? Como é que... E aí, professor, como é que eu submeto o projeto? Aí eu digo, a primeira coisa, galera, é a ideia, tá? Então, tem que pensar, tem que colocar os neurônios para funcionar, sair um pouco da zona de conforto e imaginar as coisas. Primeiro, tem que ter a ideia, né? Depois é seguir a norma do edital. São as normas que devem ser seguidas. Tá? Então, ó, primeiro vai ter lá introdução, metodologia, resultado esperado, bibliografia, como qualquer outra coisa que vocês precisam escrever para submeter. Então, é seguir normas. Né? Mas o mais importante, eu digo a vocês, é a ideia, o que pesquisar. Né? Ah, professor, eu tenho um gato que. Eu tenho um monte de gato lá que, quando come a ração tal, tem um problema, enfim. Eu estou dando só sugestões, ideias, né? Não são nem sugestões, estou querendo que vocês entendam como é que a gente desenvolve um projeto, tá? E aí, outra coisa que a gente busca fazer, né, mas devido a essa situação toda que a gente está passando, a gente não conseguiu realizar, que são as oficinas de redação científica, como a gente deve escrever, né, para submeter um projeto, ou até
um relatório que a gente identifica essa dificuldade dos alunos, né? Utilização de programa para análise de estatística. Então, esse é um grande gargalo nas nossas pesquisas, que precisam de dados. Os alunos não entendem, né, como isso funciona, e interpretar esse dado, né? Então, por que a produção de uma vaca deu tantos litros e a outra deu a quantidade parecida, mas não é igual, e cientificamente os dados, né, os resultados dizem que são iguais. Então, a estatística é quem explica esse tipo de coisa que a maioria das pessoas tem uma dificuldade, tá certo? E aí, para a gente finalizar, eu deixo algumas dicas para vocês imaginarem, né? Então, tem curiosidade sobre algum tema específico, sei lá, na área do professor Odair, identificou algum movimento cultural na sua região e despertou curiosidade, vai estudar sobre aquilo, que aquilo pode ser um tema de pesquisa, né? Algum fato que você observou na região onde você mora, na zona rural ou na zona urbana, que acha que ali tem uma coisa interessante, procure estudar, que isso pode ser uma pesquisa, né? Escutou seu avô ou alguém mais antigo sobre algum fato interessante de uma planta, de uma comida, de um tipo de dança, alguma coisa desse tipo aí na sua região, procure estudar o que acontece, que pode ser uma pesquisa, né? Tá, Odair disse que se eu consumir o alimento tal que tem lá no Rio Grande do Sul, nas terras dele, ele tem um poder medicinal. Mas isso nunca foi estudado. E aí, pode ser o chimarrão, né? Né, Odair? Eu estou no tererê, viu? Agora eu estou viciado no tererê. E aí tem tudo isso, tá, minha gente? Então, tudo isso pode se transformar em pesquisa, em um projeto de pesquisa. A grande diferença, minha gente, das pesquisas estão nas ideias, porque a metodologia é fácil de ser seguida, a escrita, né? Mas o grande diferencial é o que você vai pesquisar, tá bom? E aí a gente finaliza por aqui. Eu deixo o meu contato aí para vocês entrarem em contato comigo. Vocês vão enjoar da minha cara, que os 3 anos vocês vão ter aula comigo. Então, eu dou aula no primeiro ano sobre equino, acho que no segundo ano é nutrição animal e outra disciplina, e no terceiro ano também tem bovino, então vocês vão enjoar da minha cara, tá certo? E aí, Odaí, dá tempo, eu tinha falado com você antes, né? Mas eu acho que dá tempo eles fazerem a pergunta para as meninas começarem logo. Se alguém tiver alguma pergunta. Pronto. A gente pode fazer, então, porque o Rinaldo precisa sair depois, a gente pode fazer esse momento de perguntas para o Rinaldo. Se alguém tiver alguma pergunta, quer fazer alguma solicitação para o Rinaldo. Já tem gente que levantou a mão, será? Quem que gostaria de perguntar? Rinaldo, boa tarde. Boa tarde. Anteontem, na segunda, falamos sobre extensão. Certo. Eu queria saber qual é a principal diferença entre extensão e pesquisa. A principal diferença... Obrigada. Certo. A pesquisa, ela é a ferramenta de você ter algum resultado. Vê só, essa pergunta é muito interessante, porque a extensão e a pesquisa, elas devem caminhar de mãos dadas, junto com o ensino. Então, a pesquisa, ela vai descobrir, né, alguma resposta que você está querendo para um dado problema, mas quando você descobre esse resultado, ele não pode ficar para você. Você tem que divulgar, você tem que fazer com que chegue ao produtor. E aí é onde entra a extensão. O papel da extensão é mais ou menos esse, é levar a tecnologia que em outro momento foi descoberta através da pesquisa. Então, a extensão, ela caminha muito bem com a pesquisa e é uma forma de você levar o conhecimento. Não estou dizendo que a extensão é só isso, pelo amor de Deus, né? Existem outras linhas, né, de trabalho, mas para você entender, a grande diferença é essa. A pesquisa, geralmente, quem faz a pesquisa precisa de um extensionista para levar esse resultado. Tá? Então,
a gente trabalha com pesquisa, mas a gente não consegue chegar até o elo final, porque quando você termina uma pesquisa, você já está começando outra. Então, a extensão, ela se encarrega de fazer isso, de levar esse resultado para a comunidade, tá certo? Entendeu? Certo, obrigado. Eric, se tiver algum tipo de praga, tipo numa plantação de milho, eu poderia levar uma pesquisa sobre? Sim. Se você não tiver, se você não tiver estudo sobre isso, sim. E se já tiver estudo, você pode dar uma linha diferente de pesquisa, né? De repente, a praga, uma praga X, eu vou testar o efeito de inseticidas sobre essas pragas. Então, pode ser também, tá certo? Mais alguém? Pela parte da manhã, Rinaldo, os alunos perguntaram, né, Sim. se desde o primeiro ano eles já podem entrar em um projeto de pesquisa, Sim. enfim, e aí você poderia, tem como? Pode responder agora? Gosto, sim. Desde o primeiro ano, o aluno ele já pode participar, né? A maior dificuldade é por conta da concorrência, das notas, tem uma série de coisas, né? Vai depender muito do edital, mas a partir do primeiro ano, se o aluno tiver interesse, né, se estudar, se mantiver notas boas, né, procurar um orientador dentro da área que ele quer estudar, ele pode sim submeter um projeto de pesquisa junto ao orientador. Mas é, chamando bem a atenção, precisa de uma dedicação muito grande, né, tanto nas disciplinas quanto no projeto. Tanto matriculado não tem problema, né? O Eric, então, se eu tiver o resultado já dessa praga, poderia levar a uma extensão. Se essa pesquisa ela foi feita de maneira, né, científica, de metodologia científica, você pode sim levar para a extensão. Agora, se só for um achismo, né, eu acho isso, eu acho aquilo, você tem que ter subsídios técnicos para poder levar para a extensão. Tá? É uma informação já posta, tá certo? Alessandro, pode-se fazer uma pesquisa sobre plantas com fatores medicinais ainda não estudada? Pode sim, com certeza. Marcelo, realizei um projeto de pesquisa no meu curso anterior, ano passado. Porém, vi a necessidade de dar continuidade à pesquisa. Posso lançar no próximo edital? Pode. É só justificar. É só justificar. Inclusive, você pode usar a pesquisa anterior como ferramenta justificando para a pesquisa nesse momento. Mais alguém? É importante também, Rinaldo, aí os meninos falando que nas ideias, etc e tal, que são os professores que submetem, né, tanto a pesquisa Sim, quanto a a extensão. extensão. Então, é Isso. importante eles conhecerem os professores e também terem um orientador, né, porque Isso. sozinhos eles não conseguem. Não consegue. Tem que estar Precisa sempre do orientador. atrelado a um orientador dentro da área de interesse, né? E o desenvolvimento em parceria de tudo, mas quem submete sempre é o professor, tá? Rinaldo, e se um aluno achou interessante a pesquisa de um colega e ele quisesse participar como voluntário, como era que seria? É possível? É assim, dependendo do edital, a gente tem a possibilidade, pronto, o edital, um edital mais recente que eu participei, junto com a professora Regina, a gente podia cadastrar o coordenador, o vice-coordenador, um bolsista e um voluntário, tá? Um voluntário que ele vai ter todas as mesmas obrigações, né? Vai fazer tudo, porém ele só não vai receber bolsa, mas ganha o certificado, participa tudo, publicação, a única diferença é que ele não vai ter o auxílio financeiro.
Mais alguém gostaria de fazer alguma pergunta? Um momentinho aqui, Odair. Também lembrando que vocês podem atuar em diferentes áreas. Tá? Quem está cursando agropecuária não significa que porque está cursando agro não possa participar de um projeto lá na administração ou da formação geral. Quando a gente diz formação geral, a gente está falando de disciplinas básicas, português, matemática, biologia, química, física, geografia, história. Tá? Ontem à noite a gente teve a apresentação dos professores da área técnica. Para quem não pôde acompanhar, foi gravado e logo mais vai ser disponibilizado o vídeo. E quem estava no encontro de administração não pôde assistir o DADM porque era ao mesmo tempo. Os dois momentos eles foram gravados e foram disponibilizados, e se vocês quiserem, então, conhecer os professores da outra área, é só acessar depois o vídeo também, acompanhar a apresentação dos cursos de agro e de administração e seus respectivos professores. E na quarta-feira da semana que vem, vocês vão conhecer todos os professores da base comum. Rinaldo pedindo para voltar depois. Agora, então, eu vou pedir para Maísa fazer o seu relato. Pode ser, Maísa? Maísa foi convidada, Maísa, nossa aluna, formanda, possível formanda, e vai compartilhar conosco algumas das suas experiências no IFAL. Maísa, por favor. Olá, boa tarde, vocês estão me ouvindo bem? Sim. Ok. Eu gostaria de agradecer novamente ao professor Odair por me dar essa oportunidade de falar um pouquinho das minhas experiências para vocês. Então, eu participei do momento na parte da manhã, e aí eu vi que todos os meus colegas que iam falar fizeram um slide com fotinhos, então eu fiz um slide também para mostrar um pouquinho para vocês. E eu vou apresentar aqui. Vocês conseguem ver? Sim. Ok, obrigada. Então, eu comecei dizendo que o IFAL sempre foi um grande sonho para mim. Eu não sei se alguns de vocês, na parte da manhã, alguns disseram que também aconteceu a mesma coisa com eles, de prestar a prova mais de uma vez para conseguir entrar. Então, eu fiz a prova 2 vezes para conseguir. Muita gente falou que eu não deveria fazer isso, que eu estou perdendo muito tempo, mas hoje, terminando o 4º ano, eu sei que foi uma das melhores coisas que eu já fiz. Então, eu separei aqui alguns momentos mais marcantes, assim, vamos dizer, no IFAL, para mostrar um pouquinho para vocês. Então, aqui são alguns eventos, no geral, que aconteceram. Eu acredito que Rinaldo falou um pouquinho sobre o Avante, que é o evento que a gente dorme lá, que a gente cria uma ideia, que a gente tenta vender realmente uma ideia, e vão comerciantes locais, vão comerciantes de outros locais, empreendedores, e você vai tentando vender a sua ideia, que foi essas fotinhas aqui. Você apresenta em 3 minutos a sua ideia, tem que ser de forma bem rápida. Então é um momento muito tenso, mas é um ótimo jeito de você aprender, de você falar com uma melhor forma. Você se desenvolve muito. Aí aqui embaixo são fotos de um trabalho que a gente teve. Aqui é na minha cidade, em Olho d'Água das Flores, que é onde eu moro. A gente fez essa blitz ambiental falando um pouquinho, a gente falou com a prefeitura e a gente trouxe projetos e várias coisas que a gente apresentou aqui mesmo na cidade. Aqui é uma foto do carnaval que acontece no IFAL, só para mostrar também que a gente tem esses momentos. Inclusive, vocês cobrem de Odair a discoteca que ele faz, que é incrível, gente, é muito bom, descontrai, é ótimo. E aqui é uma imagem da Feira de Ciências, a última Feira de Ciências que aconteceu. E é muito importante que vocês participem também, mesmo desses eventos assim dentro do campus, porque nele a gente muitas vezes tem premiações. Nessa aqui que eu participei, a premiação era uma viagem para a Bahia. Então vocês iam conhecer e tudo mais. Infelizmente eu não consegui ganhar, mas só de participar a gente já aprende muito, a gente já aprende muita coisa. E aqui foi o primeiro evento que eu participei para apresentar o meu projeto. Eu não trabalhei muito com pesquisa, eu entrei mais no ramo da extensão.
Então, eles estavam falando muito de voluntários e foi assim que eu consegui começar. Um amigo meu de outro ano me convidou para ser voluntário no projeto dele. E aí eu aceitei e depois eu fui desenvolvendo esse projeto e consegui ser bolsista, mas eu comecei como voluntário e ele me permitiu que eu fosse aqui para a CONAC, que é um evento que acontece no campus de Maceió, apresentar o meu projeto. E aí, aqui eu também trouxe algumas viagens que a minha turma fez. Por exemplo, olha, essas aqui era uma viagem que só de você ter ido para o sábado letivo, você poderia participar. Então, se engajar, estar sempre presente nas aulas, ter boas notas, é sempre muito bem visto. A gente foi conhecer esse museu aqui maravilhoso, que é o Ricardo Brenan. É um castelo, gente, é muito lindo. A gente foi aqui, passeou pelas ruas também. Aqui são eventos que acontecem. Aqui é o Dia do Administrador. Como eu falei, eu faço curso técnico de administração e nós mesmos que organizamos. Então, a gente vai para frente, a gente faz decoração, a gente que chama os outros, que apresenta. É muito... A gente não se coloca como aluno, mas sim como um papel ativo, totalmente diferente. Aí aqui são algumas viagens que a gente realiza para algumas apresentações que vão ter, entre outras coisas. E aqui foi a segunda-feira que eu fui. Eu trouxe isso aqui, gente, que aqui era a vista que a gente tinha do hotel que a gente estava. Então, a gente tomava café olhando para isso aqui, e a gente ia dormir, antes de dormir, ver isso aqui. Então, era incrível. A Fenecity, ela é a maior feira que acontece aqui do Nordeste, e eu tive o prazer de participar. Então, a gente conhece gente do mundo, da América Latina, né, que eles vêm ver a gente, e participar também. Olha, por exemplo, esse menino aqui, se eu não me engano, ele era do México, e aí ele vai apresentar projeto, e é muito bom porque eles apresentam as ideias deles e muitas vezes essas ideias complementam os nossos projetos, nos dão ideias de outros projetos, então é muito bom. E aqui são os meninos da Argentina, que eles ficaram perto de onde eu estava, daqui do meu stand, e eram muito legais. A gente ficou tentando treinar o nosso portunhol e eles querendo aprender português, era muito engraçado. Aqui foi a galerinha do IFAL que participou, e nesse evento eu consegui a credencial para participar de uma feira em Novo Hamburgo, no Rio Grande do Sul, só que devido à pandemia não teve como eu ir, mas foi incrível ter participado. A gente tem experiências ótimas. E em 2019, eu consegui, junto com a minha orientadora e alguns outros estudantes, participar da Cientec, que é uma feira que acontece em Lima, no Peru. Então, eu passei uma semana lá em Lima, conhecendo, apresentando o meu projeto, vendo os lugares. Então, essa aqui era a vista que eu tinha de onde eu estava apresentando o meu projeto. Então, aqui era onde eu ficava apresentando, e essa aqui era a vista. Esses lugarzinhos lindos que a gente passava quando a gente estava indo apresentar, que é a sacadinha de onde a gente ficava. E lá eu também tive a honra de ganhar o segundo lugar na categoria Química com o meu projeto. Trouxe aqui mais algumas fotinhos dos lugares que a gente conheceu, que a gente ia entre um intervalo e outro da feira, na parte da noite. E aqui uma comidinha que a gente experimentou lá. E eu não sei se vocês conhecem, eu coloquei aqui no cantinho. Esse é o Lucas Lira, ele é um youtuber que eu encontrei com ele enquanto a gente estava pegando um avião para chegar lá em Lima. Então, foi muito bom para mim, porque eu nunca ia imaginar que eu ia sair aqui do meu sertão e ia pegar aviões para chegar lá em Lima e apresentar o meu projeto e ganhar em segundo lugar. Então, foi muito maravilhoso. Esse aqui é o meu projeto, que eu comecei como voluntária, como eu falei, e fui desenvolvendo ele. Então, aqui é o meu parceiro de projeto, e ele se constituía basicamente. A gente ia para uma escola, e aí junto com as crianças, elas traziam de suas casas e tudo mais, materiais como garrafa PET, pneus e tudo mais, e a gente fazia a plantação junto com elas. A gente ensinava elas a plantar aqui nas garrafinhas e tudo mais, e elas ficavam responsáveis por regar durante a semana. A gente ia lá algumas vezes, fazia umas palestras junto com elas para ensinar a importância das plantas medicinais, a importância da reciclagem, o que é que a gente estava fazendo, por que a gente estava fazendo. Então,
Quando nascia o que a gente tinha plantado, era colocado na alimentação delas dentro da escola. Então, a gente ofertava uma alimentação orgânica para essas crianças. E com os restos, a gente fazia uma composteira. O projeto também era de fazer um biodigestor, que aí a gente ia produzir gás para essa cozinha, para que as cozinheiras pudessem ter o gás para cozinhar a comida que a gente plantou. Só que não deu tempo da gente fazer isso. Mas a gente conseguiu apresentá-lo em vários lugares, então fico bastante feliz por isso. Eu espero que vocês também consigam apresentar, falem com os amigos, falem com os professores, porque são experiências incríveis. Participar de tudo, se engajar em tudo, buscar ter boas notas, buscar sempre. Então, eu espero que essas fotos tenham motivado vocês. Vocês já deram o primeiro passo, que foi se inscrever na prova, que foi passar na prova. Então, eu tenho certeza que já vai ser vocês mostrando as fotos de vocês para outros alunos. Então, aí está o meu Instagram, o meu WhatsApp. Eu sou a mediadora do 4º ano, mas também atendo vocês de primeiro. Então, se precisarem, se quiserem falar comigo, eu estou à disposição de todos vocês. Então, muito obrigado por tudo e estou aqui. Certo, obrigado, Maísa. Eu vou precisar sair porque eu tenho uma consulta agora, mas eu vou passar a palavra para o Varlisson, que vai continuar o encontro com vocês, tá? Varlisson, a tarde é tua. Valeu, Odair. Muito obrigado, Maísa, pela participação. Muito bonito seu relato. Espero que vocês também consigam fazer o mesmo que ela. E eu quero convidar a Paloma para também dar seu depoimento, seu relato. Paloma? Só um instantinho. Boa tarde, pessoal. Maísa falou muito bem sobre tudo o que o IFAL proporciona para a gente e, né, eu vou dar continuidade aqui com a minha própria experiência, mas, gente, só pelo relato de Maísa, vocês têm uma noção do tanto de coisa que a gente consegue fazer no Instituto Federal. Vou fazer uma apresentação também. Boa tarde, pessoal. Se tem alguém da parte da manhã também. Deixa eu ver aqui. Vocês estão vendo? Tá tudo certinho? Sim, Paloma. Sim. Gente, a minha proposta foi trazer um mural e de tudo realmente, pelo menos de algumas coisas que me marcaram nos 4 anos que eu já tenho de estrada no Instituto Federal. E, basicamente, gente, eu vou ser sincera com vocês, não tem tudo que a gente já fez, não tem fotos de todas as oficinas, de todos os eventos que aconteceram no Instituto Federal, mas eu vou mostrar aqui um pouquinho de alguns que me marcaram bastante. Eu entrei no Instituto Federal em 2017 e, diferentemente de Maísa, que fez várias tentativas e era o sonho dela, eu era o tipo de pessoa que não sabia sequer da existência, digamos assim, do federal. Não sabia qual era a diferença de um federal para um estadual e etc. E eu meio que caí de paraquedas, assim, na prova. Meus pais disseram, faça a prova do Instituto Federal. Muitas pessoas que já estudaram, inclusive na federal, me recomendaram que eu fizesse. E aí eu disse, não, vou fazer, passei na prova do Instituto Federal. E quando eu entrei, gente, foi uma surpresa, mas foi uma surpresa muito boa. Em 2017, eu tive o prazer de participar do meu primeiro projeto, já no primeiro ano. Em 2017, não. Em 2018, já no meu primeiro ano. E isso tudo, eu creio que foi um privilégio, porque, como o professor Rinaldo falou antes, é bem complicadinho você conseguir fazer projetos logo no primeiro ano, porque você ainda está conhecendo as pessoas, está conhecendo os professores e tudo mais. Mas sempre fui muito do tipo curiosa e sempre
sabe, já na semana de ambientação, alguns outros veteranos já tinham dado os relatos deles com o Instituto Federal e já tinham plantado aquela sementinha no meu coração, sabe? Tipo, não, gente, eu tenho que fazer algum projeto, eu tenho que fazer alguma coisa diferente aqui nesse Instituto Federal. E aí, eu fui convidada para participar do programa Minha Comunidade, onde eu entrei com um projeto, eu e a minha prima Riane, a gente entrou com um projeto, um dos projetos que seriam efetuados na comunidade Alto do Tamanduá, e a nossa proposta foi levar o ensino de xadrez para crianças e adolescentes dessa comunidade e assim incentivar o vínculo deles com a escola. E foi uma experiência muito bacana, eu cresci muito, inclusive tendo contato, sabe, com essas pessoas. Aqui é uma foto, basicamente, da oficina de xadrez, que ocorreu antes desse projeto começar, e foi, inclusive, o que me deu a ideia de utilizar o xadrez nesse projeto da minha comunidade. Aqui é uma foto da minha equipe do Avante, eu também participei na primeira edição, foi a segunda edição do Avante, se não me engano. Enfim, foi logo quando estava começando tudo também, eu acho que foi em 2018, esse Avante aqui, e a gente fez uma apresentação, infelizmente a gente não conseguiu nenhuma colocação de destaque, mas a experiência foi riquíssima. Gente, vem mentores do Brasil todo, daqui da Alagoas, do lado do Rio de Janeiro, São Paulo, e essa galera contribuiu muito para o amadurecimento das nossas ideias, sabe, dos projetos que a gente tinha em mente, e até mesmo da forma como a gente se expressa em apresentações, por exemplo. Era uma pressão danada, mas foi algo que eu levo o aprendizado para a vida. Essa foto aqui é do meu, digamos assim, a minha chapa do Grêmio, gente, fui gremista. Eu fui secretária do Grêmio Estudantil Frazão Dutra. Em 2018 também, gente, foi bastante coisa, uma em cima da outra. Entrei para o Grêmio. E essas fotos aqui de baixo foi da viagem de Recife, do Brenan. Gente, eu, diferentemente de Maísa, não tenho fotos muito boas, fotos muito boas dessa viagem. Então, uma série de motivos que aconteceram, eu aproveitei bastante, mas acabei não registrando tanto quanto eu gostaria. Essa daqui é a foto da minha turma no Dia do Administrador, que a gente sempre tem esses eventos, tanto de agropecuária quanto do curso técnico de administração. E aí a gente teve uma série de palestras de administração, empreendedorismo, e vai ser muito bacana. Não só quem é do curso de administração pode participar, até mesmo o pessoal do grupo de agro, do curso de agro também participa desses eventos. Então, sempre tem essa interdisciplinaridade, entendeu? Tem sempre momentos em que os dois cursos estão ali, um unido com o outro, e é isso. Aqui são algumas fotos de algumas trilhas que a gente fez também, pelo Instituto Federal, Educação Física, gente, e, enfim, a gente fez essas trilhas, foi muito bom. Essa foto aqui, eu fui para Belo Horizonte representando o Grêmio Estudantil, a gente foi para um movimento estudantil, e isso aconteceu no finalzinho de 2018. Aqui é um grupo de alunos que foi para a CONAC, a gente foi fez uma apresentação parcial dos nossos projetos de extensão e de pesquisa e tudo mais. A gente apresentou para uma banca avaliadora. E, não, na verdade, essa foi a apresentação final. A apresentação parcial foi lá no campus, a gente já tinha apresentado. Essa daqui na CONAC foi a apresentação final dos projetos. A gente já tinha encerrado. E aqui, enfim, é da viagem de Belo Horizonte. A imagem está repetida, gente. Releva. Essa daqui foi a premiação. Na verdade, aconteceu um imprevisto
a mãe de um aluno faleceu e a gente não pôde. A gente, todas as equipes que tinham ido para a Felicity 2019, a gente acabou não ficando para o dia das premiações. E aí, o meu projeto do xadrez foi premiado com... O meu projeto de xadrez foi premiado como primeiro lugar na Felicity, uma das maiores feiras de ciência do Nordeste. Foi premiado com primeiro lugar em Ciências Sociais Aplicadas. Essa daqui foi da premiação do projeto em que eu fui voluntária, projeto de educação financeira nas escolas, e foi muito bom também. Esse projeto acabou também ganhando o primeiro lugar em Ciências Sociais Aplicadas na FEBRASE, que é uma das maiores feiras de ciências do Brasil. E esses projetos possibilitaram para a gente, além do reconhecimento nacional, uma credencial para uma feira de ciências em Dubai. Infelizmente, a gente não chegou aí, mas só o reconhecimento já fez, e todo o processo, né, da ida para as feiras, você troca muita ideia com os alunos que vão para lá. Não só com os alunos, mas também com orientadores. Gente, eu recebi tanto feedback nesses feedbacks, sabe? Coisas que eu precisava melhorar no projeto, coisas que eu poderia adicionar, coisas que eu poderia fazer. E eu amei essa troca de conhecimentos mais específicos, mas também a troca de interpessoal, sabe? Você conhece muita gente legal, muita gente bacana e fica pra vida. Aqui é basicamente um registro do projeto de xadrez e aqui um registro do projeto de educação financeira, que foi realizado lá no município de Carneiros, e esse outro aqui, esse projeto aqui foi realizado em Santana do Ipanema, no Armindo Barros. Só para esclarecer, pode não ter ficado muito claro, mas o projeto que eu iniciei no xadrez foi o do Alto do Tamanduá, na minha comunidade. Então, foram 2 anos de projeto, um em que foi com a comunidade e o outro que foi em uma escola da Rede de Santana. Eles têm umas propostas um pouco distintas, mas com a ideia central sendo a mesma, entende? Enfim. E em 2019 ainda, eu consegui uma bolsa de intercâmbio para passar 2 meses na Itália, através desse projeto da educação financeira, né? A gente tem que submeter um projeto, uma proposta de projeto, e aí a proposta que eu ofereci, submeti no edital, foi uma adaptação desse projeto da educação financeira. E aí, isso me possibilitou sair do país sozinha, me possibilitou conhecer esse país lindo que é a Itália, me possibilitou conhecer muita gente legal que eu guardo até hoje, sabe, no coração, falo com essas pessoas e aprendo bastante com essas pessoas também ainda. Então é isso, gente. Muito obrigada. Eu agradeço demais por esse espaço e espero que vocês se sintam motivados a participarem de feiras, a participarem dos eventos que a escola oferece. E, gente, vocês vão longe. Como a Maísa disse, o primeiro passo vocês já deram, que foi entrar no Instituto Federal. E agora é aproveitar as oportunidades, se dedicarem. E naquilo que vocês forem fazer, se vocês acharem... Gente, não pensem que não são capazes. E uma coisa, às vezes muita gente não submete os projetos que tem, as ideias que tem, por acharem que não são bons o suficientes. Como a Maísa falou hoje de manhã, gente, procura amiguinhos, procura outras pessoas para irem amadurecendo essas ideias com você. Procura um orientador na tua área, na área que você tem um interesse em fazer. Não precisa ser necessariamente na área do técnico. Pode ser na formação geral, enfim. Mas façam alguma coisa, sabe? Porque as oportunidades estão aí. Só cabe em vocês agarrá-las. Muito obrigada. Muito obrigado pela participação, Paloma.
Quero dar os parabéns aos seus projetos, ao que você conseguiu. Tá de parabéns, viu? Agora eu quero passar a palavra para nosso outro aluno chamado Walter, que vai explanar um pouquinho para vocês as atividades que ele fez, assim como a Paloma relatou. Certo, eu só vou apresentar aqui. Aí, quando apresentar, vocês podem me informar, no caso estiver apresentando. Vou voltar aqui. Está apresentando? Sim. Sim. Tá, pessoal. Para quem ainda não me conhece, eu me chamo Walter Lange, mas como a minha pronúncia do meu nome é bastante confusa, pode me chamar somente de Walter, ou de Walter Júnior. Eu queria contar um pouquinho sobre minha participação na pesquisa. Eu sou estudante atualmente do terceiro ano do ensino médio, estou finalizando, indo para o quarto ano. Estou saindo com o coração apertado, porque por 3 anos o IFAL foi minha casa, minha morada, e estou saindo com um dever cumprido, assim, sabe? Então é isso. A minha trajetória no IFAL, eu comecei em 2019, eu passei na prova do IFAL em 2018, e logo no ano seguinte eu tive um projeto de ensino no Clube de Gramática, ele surgiu com a proposta, com a grande necessidade de atualização sobre os aspectos linguísticos, e as questões que foram adotadas nesse projeto de ensino foram questões com novo acordo ortográfico, concordância, regência, crase, a vírgula, pontuação, ortografia, essas questões que nós, no cotidiano, encontramos dúvidas. E, para tanto, nós resolvemos desenvolver oficinas, mini cursos, encontro a fim de estudar e aprimorar essas questões gramaticais. No ano seguinte, aí que entra o projeto de pesquisa, que aí foi um divisor de água para mim, enquanto pessoa, porque ele teve como objetivo eu trabalhei com a musicalidade, eu trabalhei com músicas. Então eu pegava essas músicas, analisava e interpretava essas músicas. E analisava esses designadores espaciais que se encontravam nessas músicas, nas canções regionais brasileiras. Eu analisei músicas como forró, sertanejo e a música gaúcha. Para tanto, nós trabalhamos com as ideias da relação entre léxico, cognição e semântica, e buscamos subsídios na linguagem cognitiva. E aí, atualmente, eu estava no projeto de extensão, mas como eu sou mediador virtual, eu passei o cargo como bolsista para outra pessoa, para assumir o cargo de mediador virtual. E as participações na premiação, né? Aqui é a parte boa de você ter projetos que você conhece, você participa de encontros para conhecer outros projetos, conhecer outras pessoas, outras culturas e outras pessoas. Aqui nós estávamos, aqui no aeroporto, em Paulo Afonso, aí o Odaí é o meu orientador, esqueci de falar, que o Odaí é meu orientador, e aqui nós estávamos indo para Recife, de Recife nós íamos para Teresina, e de Teresina nós íamos para o Maranhão, em Caxias do Norte, onde nós participamos do segundo Encontro Nacional de Estudos Linguísticos e Literários, o ENAEL. Tá aqui, todo mundo que estava aqui nessa fotinha do lado, todo mundo tinha um projeto e iria apresentar, e nós fomos primeiro para o campus, num dia, quando nós chegamos, para conhecer o campus, participar de outros simpósios, conhecer outras apresentações de outras pessoas. E aqui, eu participei, em 2019, do 27º Encontro de Jovens Pesquisadores, realizado em Caxias do Sul, pela UFS, e foi bom, foi muito bom, foi muito bom. Daqui nós estávamos em Recife, nós passamos um dia inteiro viajando entre conexões para chegar em Caxias, que nós estávamos no post. Nós chegamos na mesma rotina, nós chegamos dia 8, conhecemos o curso, eu participei de mini cursos, e quando foi no dia 10 eu participei da avaliação. Então a avaliação nós íamos para as salas, em cada bloco era gigante essa universidade, em cada bloco tinha as apresentações, tinha a banca avaliadores em cada uma delas. E nessas salas tinha composto de vários pesquisadores do Brasil inteiro, para vocês terem uma ideia. E aí cada um apresentava o seu projeto de pesquisa, e a banca avaliava, falava o que estava ali, eles avaliavam.
perguntavam, e eles perguntaram muita coisa para mim, eu me lembro, me recordo. E eu fiquei na dúvida, será que eles estão perguntando assim para mim? Será que eu estou apresentando mal ou ruim? Mas, no final do dia, eu soube que a notícia seria boa, porque eu ganhei a premiação. Eu ganhei como um destaque dos jovens pesquisadores na categoria Ciências Humanas. Então, na primeira avaliação, era composta pela banca, a banca lhe avaliava, e na parte da tarde, do mesmo dia, você ia para apresentações no público externo, que todo mundo da universidade ia lá visitar seu projeto, para você apresentar até para outros avaliadores que passavam por ali, e aí tinha reportagem, que você fazia para reportagem para a própria universidade. E aí, no final do dia, lá por umas 5 horas, 6 horas da tarde, todos foram chamados para o auditório de auditório gigantesco, cheio de alunos de todas as áreas, ciências humanas, das exatas, biomédicas, e aí vai. E aí foi chamando cada aluno, destaque, destaque, e aí me chamaram, e eu fiquei surpreso, fiquei muito grato, mas também eu não sabia que ia ter premiação. Eu fui com o pensamento de apresentar minha ideia, de apresentar minha pesquisa, e no final eu ganhei como um jovem destaque da Ciências Humanas. E aí tá todos os alunos da categoria de Ciências Humanas como os destaques, estão aí o reitor. Então é isso, pessoal. Essa é um pouquinho da minha participação como pesquisador, e eu incentivo a vocês a participar, a se dedicar, que vocês conseguem também. Isso é fato. E aí, pessoal. Bom, pessoal, queria parabenizar também Walter, não só Walter, Paloma e Maísa, pelos trabalhos, projetos. Que bonito, né? Agora eu vou encerrar a gravação para o vídeo não ficar muito extenso. Posteriormente, vocês podem fazer perguntas, tá ok? Realmente inspirador os trabalhos e os projetos, realmente.